Minha namorada disse, na frente dos meus amigos, que o ex fazia melhor do que eu, apenas para me humilhar, mas eu dei uma resposta que ela jamais vai esquecer. Eu aguentei gritos, cenas de ciúmes, humilhações públicas. Mas naquela noite, quando ela apontou para o ex e disse que ele era melhor, algo em mim simplesmente mudou. Olá a todos. Nunca fui de escrever em fóruns, muito menos de contar meus problemas pessoais a desconhecidos, mas acho que preciso desabafar e, ao mesmo tempo, ouvir opiniões de pessoas de fora do meu círculo. Às vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, não consegue enxergar as coisas com clareza. Quero compartilhar o que aconteceu com minha namorada, Leslie. Eu tenho 26 anos, e ela também. Estamos juntos há pouco mais de 2 anos. Quando nos conhecemos, o que mais me chamou a atenção em Leslie foi a personalidade forte dela. Ela era direta, não guardava o que pensava e sempre dizia o que queria sem rodeios. No começo, achei isso atraente, porque eu sou o oposto, tranquilo, paciente e sempre prefiro evitar discussões desnecessárias. Pensei que ela me equilibrava, que o jeito dela me empurrava a não ser tão conformista. O problema é que, com o tempo, essa força de caráter virou explosividade. Leslie se irritava por qualquer coisa. Se demoravam muito para trazer um pedido no restaurante, ela fazia um escândalo. Se íamos ao supermercado e a caixa errava no preço, ela levantava a voz como se fosse um insulto pessoal. Em reuniões de família, se alguém fazia um comentário que não agradava, ela respondia de forma cortante ou até grosseira. No início, eu tentava justificar. Pensava, bom, ela é assim, só está se defendendo, não deixa ninguém passar por cima dela. Mas chegou um ponto em que essas explosões começaram a me afetar diretamente. Muitas vezes acabávamos discutindo porque eu pedia que ela se acalmasse, que não precisava transformar tudo em um show. E ela retrucava que eu era um conformista, que por isso as pessoas me passavam para trás, e que ela não ia aceitar desrespeito. Eu tentava manter a calma, mas pouco a pouco fui me cansando. Não é fácil estar com alguém que transforma qualquer saída em uma batalha. Chegou um momento em que me vi obrigado a dar um ultimato, ou ela buscava ajuda para controlar o temperamento, ou nossa relação acabava. Para minha surpresa, Leslie aceitou. Disse que pensaria a respeito e que talvez a terapia ajudasse. Fiquei aliviado. Achei que finalmente ela tinha entendido que havia um problema e que estávamos caminhando na direção certa. Mas, depois de algumas semanas de terapia, o comportamento de Leslie não melhorou, piorou, de um jeito diferente. Ela já não explodia gritando, mas passou a usar palavras afiadas e fazia isso em público. Lembro de uma vez no supermercado. Estávamos escolhendo qual cereal comprar e eu peguei uma caixa qualquer. Ela disse em voz alta: "Por que você sempre escolhe o mais barato? Não é minha culpa que você ganha tão pouco, mas pelo menos podia se esforçar para comprar algo decente." Falou com um tom tão frio e calculado que várias pessoas ao redor olharam para nós. Eu congelei. Não sabia se respondia na hora ou deixava passar. Outra vez, em um jantar com minha família, estávamos todos à mesa e minha mãe perguntou o que gostaríamos de sobremesa. Eu disse algo simples, como bolo de chocolate. Leslie me olhou e disse na frente de todos: "Claro, como sempre, pedindo coisas que engordam. Depois não reclama se anda mais inchado do que antes." Todos ficaram em silêncio. Minha mãe tentou mudar de assunto, mas eu queria que a terra me engolisse. Com o tempo, isso se tornou frequente. Ela não gritava, mas cada comentário era como uma facada. E o pior, fazia de forma calculada, em momentos e lugares em que eu não podia responder sem parecer o errado. Era como se tivesse mudado de estratégia. Deixou de ser a namorada explosiva que berrava, para virar a namorada que me humilhava com comentários agressivos. Eu estava chegando ao limite. Já não era só cansaço, mas um desgaste emocional que me fazia duvidar de mim mesmo. Pensava, será que eu realmente sou como ela diz? Será que ganho pouco? Será que estou engordando? Será que não tenho ambições? Mas, no fundo, eu sabia que não era justo ser tratado assim. Estive a ponto de terminar várias vezes, até conversei com alguns amigos.
A maioria dizia a mesma coisa, talvez fosse parte do processo da terapia, que ela estava externalizando da pior forma, mas que eu devia dar tempo. Eu queria acreditar nisso porque a amava, mas dentro de mim havia algo que dizia que aquilo não estava certo. O ponto de ruptura aconteceu numa noite em que fomos a um jantar com amigos em comum. Era para ser algo relaxado, apenas umas 8 pessoas que se conheciam desde a faculdade. A ideia era comer, beber e conversar. Eu estava um pouco nervoso, porque nessas reuniões Leslie sempre encontrava algo para criticar, mas tentei não pensar muito nisso. O que eu não sabia era que aquela noite marcaria um antes e um depois da nossa relação. Desde antes de chegarmos, Leslie já estava de mau humor. No caminho, reclamou dizendo que eu tinha demorado demais para me arrumar, embora tivesse sido ela quem passou quase 1 hora na frente do espelho. Eu não quis discutir, apenas disse que chegaríamos a tempo e que era melhor aproveitarmos a noite. Ao chegar, tive uma surpresa. Entre os convidados estava o ex-namorado de Leslie. Eu não o conhecia pessoalmente, mas sabia quem era. Acontece que ele era irmão de uma das amigas do grupo, então era normal que às vezes aparecesse nas reuniões. Nunca havíamos coincidido no mesmo lugar e, honestamente, eu não tinha problema com isso. Pensei que seria uma noite tranquila, que poderíamos compartilhar o mesmo espaço sem conflito, mas Leslie não encarou assim. Desde que o viu, notei como seu corpo ficou tenso. Ela apenas o cumprimentou com um gesto seco e depois sentou-se ao meu lado com cara de poucos amigos. Eu tentei manter a calma, cumprimentei todos e comecei a conversar com os demais, mas ela ficou calada, de braços cruzados, como se estivesse esperando algo acontecer para explodir. O jantar começou bem. Todos falavam de coisas triviais, anedotas do trabalho, viagens, filmes. Eu tentava integrá-la à conversa, mas ela respondia com monossílabos. Sentia que o desconforto dela era evidente para todos. Quando todos estávamos sentados à mesa, a conversa ficou mais leve. Entre risadas e histórias, uma de nossas amigas interrompeu a conversa com um enorme sorriso no rosto. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha e disse: "Gente, preciso contar uma coisa importante. Estou grávida." Houve um momento de silêncio daqueles que duram só 1 segundo, mas parecem eternos. Logo depois, todos reagiram com gritos de alegria e felicitações. Um por um, nos levantamos para abraçá-la. Eu fui um dos primeiros a parabenizá-la e notei como a emoção era genuína em todo o grupo. O curioso é que até Leslie, que esteve o tempo todo de cara fechada, curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.